Olá, pessoal. Professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui para mais um episódio do Ser Psicast. O Ser Psicast, vocês já sabem, é um podcast para quem gosta das coisas da psicologia. Você que gosta das coisas da psicologia, da saúde mental, do comportamento humano como um todo, você está no lugar certo. Uma vez por semana, nós estamos conversando aqui com gente boa, muitos profissionais qualificados, sobre temas variados aí da agenda social. O Ser Psicast é mais um fruto da Ser Psicólogo. E a Ser Psicólogo é simplesmente a maior plataforma de formação complementar em psicologia no Brasil. Aqui em cima, no canto superior dessa tela, no canto direito aqui em cima da tela, vocês vão encontrar um QR Code. Eu peço que você aponte aí a câmera do seu celular, porque esse QR Code vai dar direito a 7 dias de degustação gratuita na plataforma Ser Psicólogo. Vocês vão encontrar lá diversos cursos, atualmente são mais de 50 cursos, capacitação, introdução, contemplando aí diversas abordagens e campos de atuação profissional. Então aproveita, tá? 7 dias de degustação gratuita por meio desse podcast que está aqui no canto direito superior da tela. Nesse episódio, olha, um dos episódios mais interessantes. Tudo é importante, tudo é pertinente, mas esse episódio ele vai ser bastante desafiador. É uma temática que eu particularmente não tenho tanto trânsito. Nós vamos conversar sobre o uso terapêutico da cannabis medicinal. Vamos falar sobre os canabinoides ou fitocannabinoides, como também a gente encontra na literatura. Eu não sei se tem muita gente na psicologia estudando isso. Nós vamos saber tudo aqui nesse episódio, mas uma coisa eu sei. Se você não está estudando ainda, eu que não estudei muito sobre isso ainda, a gente precisa se atualizar, até mesmo para nos livrarmos ainda dos muitos tabus e preconceitos que existem em torno dessa temática. E para conversar com a gente nesse episódio sobre o uso terapêutico da cannabis medicinal, nós vamos conversar com a Amanda Miranda. Amanda, bem-vinda ao Ser Psicast. Obrigada, Paulo. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui para poder compartilhar o conhecimento que eu tenho com você e com quem está assistindo. Concordo muito com você, é um assunto muito interessante e eu particularmente amo, né? Muito bem, Amanda, olha... Vou começar logo dizendo a você, assim, parabéns por estudar esse tema. Você vai falar um pouquinho da sua atuação profissional, né? Trabalhar com isso, porque eu imagino que deve ser, ao mesmo tempo em que é profundamente relevante, deve ser bastante desafiador, porque tem muito preconceito, né? Com essa questão. Mas vamos lá, nós vamos ter uma horinha aqui para a gente explorar tudo isso. A gente tem um ritual aqui, a gente primeiro quer conhecer os nossos convidados e convidadas. A gente quer saber quem é a Amanda Miranda. Eu vou te perguntar então, vou te pedir para falar da tua formação acadêmica e da tua atuação profissional. Então, me chamo Amanda Miranda, eu sou psicóloga e neuropsicóloga clínica cognitiva comportamental. Sim. Sou especialista no tratamento à base de cannabis medicinal pela Universidade de Colorado, lá fora, né? Na época que eu fiz essa especialização ainda não tinha aqui no Brasil, então busquei fazer fora, né? Você foi para os Estados Unidos? Eu fiz online. Tá. Fiz online. Sim, mas numa instituição americana. Isso, exato. Certo. E, paralelo a isso, também fiz um curso sobre dependência química na Universidade de Yale, né? E, atualmente, estou para finalizar uma especialização falando sobre dores, todos os tipos de dores Sim. crônicas em particular, né? No Hospital do Albert Einstein. Certo? A minha atuação, hoje em dia, ela está voltada em 4 pilares, tá? Certo. Na psicoterapia, com adolescentes e adultos, né? E quando eu falo adolescente, é lembrando que, hoje em dia, a adolescência vai até os seus 25 anos, Sim, né? Pela sim. ciência, né? Você trabalha com que abordagem? TCC. Certo. E tanto adolescente quanto adultos, chega muito no meu consultório ansiedade, depressão, TDAH, autismo, o próprio TEPT, né? E assim Pós-traumático. Isso, exato.
E trabalho também com avaliação neuropsicológica, né? Não gosto muito de trabalhar com a parte da adolescência na avaliação neuropsicológica. Prefiro mais trabalhar com adultos e idosos, que é a minha maior paixão. Que já eu explico um pouco melhor. Trabalhar com idosos com possíveis demências, se não é Alzheimer, vamos verificar um pouco mais, né? Trabalho com esse acompanhamento terapêutico, né? No tratamento à base de cannabis, e aí vai tanto adolescência quanto adultos e idosos, e, por fim, na reabilitação neuropsicológica, que é apenas com idosos, né? Estou te falando isso tudo porque na minha sala, no meu consultório, todos esses 4 pilares que eu te disse, normalmente são pacientes que já fazem uso da cannabis medicinal no tratamento, tá? Sim. Eles já vêm com prescrição, sim. Isso. Então, a minha atuação, ela tá baseada nesses 4 pilares. Maravilha. Olha, antes da gente prosseguir, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque você falou uma coisa. Eu sempre fico muito contente quando eu ouço um psicólogo ou uma psicóloga dizendo eu trabalho com idosos, né? Eu sou professor. Eu sempre, assim, oportunamente, eu sempre incentivo os estudantes, olha, estudem envelhecimento humano, vamos pensar em psicogerontologia. Não é a questão de negligenciar as outras etapas do ciclo vital. Nós somos muito fortes, por exemplo, na infância, né? Mas é pelo fato, esse conselho é em função de que a gente tem um envelhecimento acelerado da população. Muito. Não é isso? Muito, concordo. No Brasil, o IBGE está apontando aí, em 2030, não é em 2050 nem em 70, em 2030, a população idosa, o público composto por pessoas acima de 60 anos, vai ser o maior grupo etário no Brasil. Atualmente é o grupo entre 15 e 29 anos de idade. Então, eu tenho estudado envelhecimento humano, né? Assim, de modo informal, mas tenho. E sempre peço aos estudantes que façam o mesmo, estudem, se capacitem. E fico feliz que você esteja se dedicando a isso. Que bom. É uma temática que eu gosto muito. E quando está associada a cannabis medicinal, né? Idosos e cannabis medicinal, nossa, para mim eu estou no céu. Maravilha. Que coisa boa, Amanda. Gostei. Mas ainda nessa introdução, ainda pensando assim numa perspectiva ainda biográfica, o que é que faz com que uma psicóloga tão jovem, né, com tantos temas, tantos públicos-alvos, tantos campos para estudar, escolha investir tudo em estudar esse campo, fazer formação em faculdade do exterior? O que é que te levou a entrar no campo da cannabis medicinal? Olha, eu lembro como hoje, foi numa aula de psicobiologia com o Fermozelli. Ele estava mostrando como é que acontece os efeitos de cada droga no nosso organismo, né? Depois que ele mostrou toda aquela parte ruim, né, de cada droga, dessa psicoeducação, ele mostrou pra gente um vídeo de um idoso que na época ele tinha Parkinson. O vídeo todo mostrando o comportamento dele, o quanto ele estava agressivo com a família, o quanto ele gritava, o quanto ele puxava o cabelo, o quanto ele batia. E ele depois, pós a cannabis, pós esse tratamento, como ele mudou, como ele era uma pessoa totalmente diferente. E aí, quando eu assisti aquele vídeo, eu me encantei, assim, foi instantâneo. Eu olhei assim e fiz... É isso que eu quero estudar. É isso que eu quero, porque como é que uma pessoa que infelizmente sofre de Parkinson tem esses comportamentos que acaba não só afetando ele, mas a todo mundo que vive com ele, né, que está ao redor dele. E agora com o uso dessa planta, que, né, sempre houve muito preconceito com ela, agora ela está tendo tantos resultados para um paciente, assim, nessa condição neurodegenerativa, né? Então, eu me encantei. Foi a partir disso que eu comecei a estudar mais. Cheguei até a fazer um artigo falando sobre o uso da cannabis medicinal, mas não com Parkinson, e sim com crises de epilepsia na graduação. E de lá foi só estudo. Maravilha, maravilha. Ótimo. Então, feitas essas questões mais introdutórias, vamos encarar o tema agora, né? Vamos assim, Amanda, a gente estava conversando aqui nos bastidores, dizendo que essa é uma temática
que muita gente tem curiosidade, tanto é que tem muitas perguntas que foram enviadas, a gente vai respondê-las daqui a pouco. Então, eu quero começar assim no beabá, tá certo? Conta pra gente aí, o que são os canabinoides? Né? Você se refere sempre a cannabis medicinal, não é isso? Isso. O que é isso? Quais são os princípios ativos? Vamos começar por aí. A cannabis é uma planta, né? Uma planta medicinal milenar, que se a gente for vasculhar, ela é usada há muito tempo, muito mesmo. Sim. Essa planta, ela tem receptores, né? Os fitocannabinoides, que é o CBD, o THC. Mas antes de a gente entender sobre o CBD, é interessante a gente entender como é que ela age dentro do nosso organismo, né? Por que dá tão certo assim, né? Basicamente, Paulo, não gosto de usar linguagens muito complexas, né? Até porque é um assunto já um pouco complexo. Mas, basicamente, no nosso organismo, nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide, tá? Sim. Esse sistema, ele tem neurotransmissores e receptores. Então, recebe mensagens e envia mensagens, tá? Esses receptores são os CBDs que tem lá na planta, tá? Então, por que a gente tem esse sistema endocannabinoide, né? E como é que ele age? Basicamente, ele age para regular nossos processos fisiológicos. Que processos são esses? Dor, apetite, sono, memória, atenção, humor, estabilidade emocional, controle muscular, tudo, basicamente. Então, uma gama muito, muito alta, né? Muito, muito cheia de oportunidades aí, certo? E ele tá vasculhado, tá revestido em todo o nosso corpo, basicamente, tá? Todos esses receptores que eu tô te falando, tá? Então, como a gente tem esse sistema endocannabinoide, quando a gente faz o uso terapêutico desse extrato, que é o óleo de cannabis, tá? O óleo de CBD, o óleo de THC, e aí mais pra frente eu vou te explicar um pouco melhor sobre isso. Ele não acha, o nosso organismo não acha estranho essas moléculas quando a gente está fazendo o uso, né? Porque nós já temos o sistema endocannabinoide, então eles se reconhecem. E aí, por ele se reconhecer, acaba dando super certo, né? Lembrando que esse nosso sistema não é sempre que ele vai estar desorganizado e aí a gente vai ter que usar os extratos da óleo de cannabis. Não é sempre, tá? Às vezes vai ter, e é por isso que a gente precisa tanto buscar a ajuda de um profissional, de preferência uma equipe multidisciplinar, para poder fazer esse tipo de suplementação. Porque o óleo da cannabis é um suplemento. Sim, sim. Entendeu? O que eu acho super interessante, Amanda, sabe o que é? Você começou falando aí, eu digo, opa, eu vou voltar nesse ponto. Você começou fazendo uma menção à história, né? E é claro que eu fui dar uma lidinha. E na verdade, já tinha lido sobre esse assunto. O que eu acho super interessante é a ancestralidade disso, né? Como a gente encontra a utilização da cannabis sativa, né? Que a gente tem que dizer aqui abertamente, é a planta que é consumida como maconha. Isso, né? isso. Mas é muito curioso a ancestralidade disso, como a gente encontra diferentes civilizações há 2.000 anos, há 3.000 anos, que estão fazendo utilização recreativa, ritualística e medicinal, né? Seja de modo inalando, seja em saunas. Para feridas também. Para feridas, pois é, exatamente. A partir disso, e também agora me conectando com essa explicação que você fez, os canabinoides, eles são encontrados apenas na planta cannabis sativa ou ele pode ser encontrado em outras plantas, em outros vegetais? Não, ele pode ser encontrado em outras plantas. Sim. É uma variedade gigante. Por isso que a gente precisa tanto voltar a dar essa atenção aos estudos da cannabis, né? Sim. Porque só recentemente a gente viu que tem mais de 500 canabinoides. Sim. Né? Então, imagine a quantidade de coisas. A gente já consegue confirmar que existe sim esses receptores, né, de CBD já em outras plantas também com o mesmo poder de
curar, seja ela uma ferida, uma dor, de ritual, como você bem falou. Então, está presente em bastante planta. E o mais interessante, Paulo, é que eu falo muito, né, que nós, seres humanos, temos esse sistema endocannabinoide, mas os animais também têm. Sim. Inclusive, os peixes têm esse sistema. Então, é algo que já vem da gente mesmo. Sim, você falou isso, eu lembrei aqui rapidinho. Eu dei aula de dependência química um período e tem uma discussão sobre como começou a utilização humana de substâncias psicoativas, primeiro em vegetais, né? Depois vieram as substâncias sintéticas, semissintéticas, muito depois. Primeiro as substâncias encontradas em vegetais. E alguns antropólogos dizem que isso começou com a observação dos efeitos que alguns cogumelos exerciam em animais. Em javalis, por exemplo, que consumiam esses cogumelos, e alguns com propriedade alucinógena. Sim, psicoativas, né? Psicoativas, isso de um modo geral. A reação nos animais instigou que os seres humanos começassem também, se interessassem, despertou a curiosidade, né? E aí a gente tem uma história que é uma história bem, bem vasta, que é bastante complexa, marcada por muitas coisas positivas. Hoje a gente consegue, por exemplo, extrair esses princípios ativos, transformá-los em medicação, você vai explicar melhor isso, mas também tem um lado, tem uma utilização que é ruim, né? Tem uma utilização que é ruim, tem proibicionismo, enfim, né? Vamos ver se dá tempo da gente conversar sobre isso tudo, mas vamos voltar aqui para a nossa pauta. Amanda, hoje a gente tem um uso medicinal da cannabis, você fala o tempo inteiro em cannabis medicinal. Resume para a gente assim, quais são as áreas? Você é psicóloga, então eu imagino que você deva dar atenção mais à prescrição psiquiátrica, né? Para condições psiquiátricas. Mas essas prescrições são bem mais amplas, né? Quais são as principais áreas na medicina nas quais tem se prescrito a utilização de cannabis medicinal? Olha, Paulo, atualmente, só quem pode prescrever este uso, né, esse tipo de tratamento, são os médicos, de maneira geral. Então, qualquer médico que seja ginecologista, pediatra... Ginecologia? Pode, olha, ginecologista, pediatra, qualquer área da medicina pode prescrever. Certo. Desde que o médico ele tenha essa especialização, tá? Então, o médico ele consegue prescrever e o dentista também consegue prescrever. Então, os dois são os únicos que podem prescrever. Nutricionista, nós da psicologia, a gente só acompanha. Sim. Certo? Então, é basicamente desse jeito. Por isso que eu digo, né, que eu falei um pouco mais cedo, da importância de uma equipe multidisciplinar. Eu digo isso porque a gente tem aqui em Maceió, né, o Instituto Mundaka, Opa, fala aí disso. Onde eu trabalho atualmente. Instituto? Mundaka. Mundaka é uma sigla? O que é Mundaka? Mundaka é o nome de uma cidade. Sim. E confesso para você que eu não lembro onde é que essa cidade está situada. O pessoal vai pesquisar. Mas ela também é o sobrenome do diretor técnico, que é o Fred Mundaka. O Fred é o médico clínico geral que criou o Instituto. Inclusive, ele é o pioneiro daqui em Alagoas, tá? Sim. Ele é uma peça muito importante para essa história da cannabis. Lá no Instituto, a gente tem o Fred, que é o clínico geral, o Jimmy, que é o psiquiatra, a Margarete, que é a nutricionista, o Felipe Jerry, que é o dentista, e o Luiz Guilherme, que é o nefrologista. Então, todos eles são especializados nesse tipo de tratamento à base da cannabis medicinal. E você compõe a equipe lá como psicóloga? Isso, exato. Tem outras psicólogas? Não, eu sou a única de lá. Então, é muito importante esse tratamento com a equipe multidisciplinar, porque o paciente chega lá, vai ao Fred, o Fred reconhece que ele precisa fazer o uso da cannabis medicinal atrelada a outros suplementos ou outra medicação, isso é bem particular, e ele observa que o paciente ele precisa ser encaminhado para uma nutricionista, para um psicólogo, e assim a gente vai guiando, tá? Então, quem só pode prescrever é o médico e o dentista. Tem divulgação? Tá na rede social, claro, Instituto? Tem. Você sabe de qual? @Instituto Mundaka. É o único de lá. O pessoal seguir aí, né? Quem tiver mais curiosidade.
Ótimo, Amanda. Deixa eu aproveitar, então, eu estou super curioso para saber. Você disse, então, que não é uma questão restrita à neurologia e à psiquiatria, né? É restrita à medicina. Mas dentro da medicina, ela pode ser prescrita por profissionais médicos de diversos campos. Diz para a gente, então, assim, quais são as condições, em termos gerais. Eu quero depois conversar um pouquinho sobre as questões psiquiátricas, né? A gente falar um pouquinho da aplicação da cannabis medicinal no autismo, acho que tem muita gente com curiosidade. Nos transtornos de ansiedade eu vi que tem uma utilização, mas a gente vai chegar lá. Em termos gerais, quais são as principais aplicações? Quais condições? Você já citou Parkinson, por exemplo, né, que é do campo neurológico. Outros exemplos, assim. A gente tem o Parkinson, a gente tem o Alzheimer, a gente tem as dores crônicas, fibromialgia, artrite, a gente tem o bruxismo na odontologia. Bruxismo? Cannabis medicinal para o tratamento de bruxismo. Eu queria que você me dissesse, no que é que contribui? Porque o bruxismo, antes de ele se tornar o bruxismo, ele é uma dor aguda, tá? Por ser uma dor aguda, já tem uma desorganização aí no sistema endocannabinoide, que eu te falei mais cedo. Sim. Tá? E aí, quando o paciente ele não trata, né, essa dor aguda, se torna um bruxismo. Bruxismo é o quê? Uma dor crônica. Sim. No maxilar, aqui perto, e aí o dentista ele pode explicar um pouco mais detalhado. Nesse caso, o canabinoide vai exercer uma função analgésica? Exatamente. Por isso que eu te falei um pouco mais cedo sobre o CBD e o THC. O CBD ele tem um efeito mais de acalmar mesmo, sabe? Já o THC, ele tem um efeito mais de anestesiar a gente. E é muito importante. Analgesia. Tá? E eu posso até te dar um exemplo particular meu, que desde muito nova eu sofri com muitas crises de ansiedade, sempre fiz terapia, comecei a fazer psicologia e eu, né... Crise de ansiedade? Isso, crise de ansiedade. E algumas vezes ataques de pânico, mas de modo geral mais crise de ansiedade. E algumas vezes eu já precisei sim fazer uso de uma medicação tradicional. Mas à medida que eu fui estudando mais a cannabis medicinal, eu percebi que talvez eu poderia me encaixar no tratamento da cannabis. E foi então que eu fui atrás, né, de um estudo e atrás de um médico especialista, né, com esse tipo de tratamento para poder me ajudar. E foi tiro e queda. Desde quando eu comecei a fazer o uso, né, do extrato da cannabis, CBD puro, mudou muito, melhorou muito o meu sono, minha qualidade de vida. São cápsulas, como é que é? São Quais óleos. são as modalidades? A gente tem atualmente na farmácia vendendo os extratos, que são os óleos. Certo. São os óleos, né? Então, tem mais de 30 tipos de produtos da cannabis, né? CBD, seja eles misturado, CBD e THC, ou CBD isolado, só mais THC e tal. Mas a gente tem também lá fora, né? Fora do Brasil, pílulas, a gente tem hidratantes, a gente tem... a manteiga. A base de cannabis. Já tiveram alguns casos aqui no Brasil, casos de autismo severos, né? Isso foi antes de 2014, que a justiça conseguiu autorizar para que a família pudesse fabricar a própria manteiga com o óleo da cannabis e do THC junto, para que a criança pudesse comer e pudesse fazer um bom tratamento. Não, né? Não é autorização para cultivar, Não. A autorização é para utilizar o óleo na fabricação de uma manteiga. Exato. Então, é bem interessante. Então, voltando ao meu exemplo particular, eu sofri de muitas crises de ansiedades, comecei a utilizar o óleo da cannabis vinculado à terapia, é importante deixar isso claro. Eu ia comentar isso, não ia deixar passar não. Vinculado à terapia, e eu tive resultados grandiosos, assim, né? E aí, como a gente estava falando aqui, né, antes de iniciar o podcast, sobre um estudo que tem, né, o estudo de mapeamento genético que eu estava te falando. Existe um mapeamento genético, hoje um exame de sangue, que o exame ele consegue mapear todo esse teu sistema endocannabinoide, tá? Então, ele consegue te dizer onde é que está desorganizado.
que é que tá mais em déficit aí, certo? Eu nunca cheguei a fazer esse exame, mas eu tirei isso, a prova na prática mesmo, Sim. né? Como assim? Eu já fiz o uso de um óleo misturado com CBD e THC e eu percebi que eu fiquei muito ansiosa. E aí eu voltei ao meu médico e falei assim, ó, eu estou ficando ansiosa, eu acho que é porque a proporção de THC tá muito alta. Sim. Vamos reduzir, o que é que você acha? Ele, não, super concordo, é você que vai me dizer mesmo a sensação do seu organismo. Resumindo, o meu corpo ele se adapta melhor a um extrato isolado de CBD. Sim. Ele não aguenta por muito tempo o THC, que é importante a gente lembrar dessa diferença, né, do CBD e o THC. O CBD, por ele ser... São princípios ativos, é isso? São princípios ativos, né, os fitocannabinoides, tá? Certo. Que tem na cannabis sativa. O CBD, como eu te falei, ele acalma mais a gente e ele não tem princípios psicoativos. Não tem efeitos psicoativos. Isso, ele não tem esses efeitos psicoativos. Sim. Já o THC, ele tem. Ele tem. Por isso que é tão importante a gente fazer um tratamento com equipe multidisciplinar. Porque só junto com a equipe que a gente vai começar a entender como é que esse nosso sistema funciona. Né? Imagina que esse sistema é como se fosse a nossa digital. Ela é minha, ela é única. Sim. O seu sistema ele é único. Então, eu posso aqui usar 3 gotas de óleo de CBD puro, né, isolado, e me acalmar. E você pode usar e não pode ter nenhum efeito. Então, por isso que é importante, eu sempre bato na tecla isso com meus pacientes, tá? Por isso que é tão importante ser acompanhado por equipe multidisciplinar. Sim. Sim. Entende? Mas as promessas, Amanda, são muito interessantes. Pelo pouco que eu li na literatura, há em curso algumas pesquisas que mostram que a partir da utilização você tem efeitos muito interessantes, por exemplo, em pacientes com epilepsia. Algumas aplicações conseguem ter melhor efeito do que medicações anticonvulsivantes tradicionais. Sim. O que é incrível, pois né? Exato. O que é incrível. E, assim, uma planta com tanto preconceito... Nós vamos falar disso. Eu vou lhe perguntar sobre isso. Né? Mas tem efeitos incríveis. Eu, particularmente, já vi isso na minha sala, né? A diferença da evolução de um paciente com a medicação tradicional e só ele usando os olhos. A diferença é gigantesca. Para não deixar passar, deixa eu voltar à questão do autismo, né? Porque é muito interessante. O autismo está tão em voga, né? O autismo está tão... E que bom que a gente está falando mais sobre isso. Como tem sido a utilização da cannabis medicinal no autismo? Porque no autismo a gente tem um espectro, sim, né? Certo. Tem muita diversidade dentro do autismo e tem aquela didática dos níveis de suporte. Então, quando ela é prescrita para o autismo, o que é que se está remediando aí? É o nível 3, onde você tem muita agitação psicomotora, crises, né? Enfim, qual é a utilização específica nesses casos de autismo? Olha, Paulo, por mais que o autismo ele seja um espectro, na prática mesmo, a cannabis ela funciona para todos os níveis, certo? Mas quando a gente está trabalhando, né, esse tratamento com o paciente que tem autismo, a gente está trabalhando essa desorganização emocional que existe, né? Possivelmente uma compulsão alimentar, dor, certo? Dificuldade no sono, agitação motora, certo? Então, normalmente a gente trabalha isso, né? E quem tem o autismo, né, que tem esse espectro, ele também tem esse sistema que eu te falei, né? O sistema endocannabinoide desorganizado, né? É como se fosse uma orquestra, né? A orquestra tá todo mundo tocando no seu mundinho, mas quando a gente vai escutar tudo, tá desorganizado. Precisa de um maestro, certo? Então, esse maestro entra o óleo da cannabis. Ele vai lá e organiza tudo. Entende? Bem. Beleza, vamos lá. Vamos para questões, assim, agora de teor mais prático, né? Como é, Amanda, a questão do acesso a essas medicações? Você fala
Eu falo assim, por exemplo, como é que está isso em relação ao sistema público de saúde, se isso... veja, pelo que eu lembro, nós temos uma lei de drogas. Sim. No Brasil, se não me falha a memória, ela é de 2006. E nessa lei de drogas, a lei de drogas tem um artigo específico que ela abre um excesso para a utilização de algumas substâncias que não têm trânsito permitido, como, por exemplo, a cannabis, né? Na lei de drogas, há uma exceção para a utilização medicinal, né? Você tem a exceção de contextos rituais na lei de drogas. Então, tem aquela religião do Santo Daime, né? Onde as pessoas consomem a ayahuasca, né? Que é altamente alucinógena, né? Está contemplado ali porque é um contexto ritual, e o contexto terapêutico. Mas pelo que eu lembro, não tenho tanta certeza não, mas pelo que eu lembro, lá na lei de drogas fala-se na necessidade de judicialização, tem que entrar na justiça para ter direito ao acesso. No caso da cannabis medicinal, como é esse acesso? Tem que judicializar, não tem que judicializar? Onde é que é comercializado? Precisa de laudo médico? Como é que funciona para a pessoa ter acesso a essa forma de tratamento? Até 2014, precisava entrar com um processo, né? Com ação judicial. Até 2014. Até 2014, né? Foi até um caso muito, muito famoso na época, que era, novamente, de uma pessoa com autismo que precisava do uso dos olhos e só tinha para exportar, e era complicado, enfim. Mas, à medida que foi chegando novas informações e novos estudos na cannabis no Brasil, a própria justiça, né, ela foi percebendo que poderia sim funcionar, né? Hoje em dia, no Brasil, está basicamente formado desse jeito. Depende de cada cidade, depende de cada estado, tá? Aqui em Maceió, por exemplo, a gente já tem um acesso muito tranquilo, até na política pública mesmo do SUS. No SUS? Já é permitido. Claro que só é... Mas na farmácia popular, como é? Na farmácia popular, vende tranquilamente. Só que para a gente, enquanto paciente, comprar esses óleos, a gente precisa da receita de um médico, do laudo e do cadastro realizado na Anvisa. Certo. Porque tudo tem que passar pela Anvisa, né? E os produtos que são vendidos na farmácia, dos óleos, eles são liberados pela Anvisa. Certo. Tá? Então, aqui em Maceió... já consegue. Então, o que você está dizendo é que não precisa mais judicializar. Não, só precisa da prescrição. Os únicos casos que precisa judicializar é quando o paciente ele precisa ter mais quantidades. Então, ele precisa plantar. Então, vai ter que entrar com ação judicial, né? Mas para comprar na farmácia, você só precisa ir atrás de um médico ou de um dentista para tratar esse teu problema, essa tua dificuldade, ter um laudo, ter a receita, fazer o cadastro da Anvisa, ir na farmácia e comprar. Então, lá perto do Instituto Mundaca, a gente já tem 2 farmácias bem pertinho na esquina que eles já vendem. Então, normalmente, para a gente facilitar para o paciente, fala, na esquina ali vende. Entendeu? São farmácias convencionais ou de manipulação? São farmácias convencionais. Que legal. Geralmente são medicações muito caras ou de acesso né, baratas, né? De acesso barato? Como é que é? Varia, tá? Depende do preço. Porque se for um extrato da cannabis que tem a mistura de CBD e THC, é uma mistura muito alta, o pote é muito grande, né? Dá para várias dosagens, aí vai ser um preço um pouco mais caro. Mas se for para algo específico, fica em torno de 230, 250, varia, mas normalmente tá assim. E é importante a gente salientar que aqui no SUS a gente já consegue, né? A gente já consegue. Bom, olha, quanta notícia boa, né? Quanta notícia boa. Mas tem uma coisa assim, importante que a gente tem que conversar antes de a gente terminar. Nosso papo, inclusive, lembrando, tem umas perguntinhas, né? Antes, o pessoal vai colocar já, mas daqui a pouco a gente coloca umas perguntinhas que foram enviadas via caixinha do Instagram.
Vamos falar um pouquinho do lugar da psicologia na atenção a esses pacientes. Eu acho super importante. Eu acho muito legal você repetir aí umas 2 ou 3 vezes a importância do trabalho em equipes multidisciplinares. Por quê? Porque a gente pode transformar, sem querer, essa medicação numa tábua de salvação. Não é verdade? E a gente sabe que todos os psicofármacos, no caso aqui, as medicações à base de cannabis, o papel é tratar sintomas, né? Controlar sintomas, é o controle de sintomas, seja os ansiolíticos, antidepressivos, anticonvulsivantes, né? Enfim. Sempre sintomas. Sempre sintomas. Mas a pessoa não é só o sintoma, a experiência da patologia não é só o sintoma. Né? E aí é que eu acho que a força da psicologia entra. Como é que é o trabalho? Por exemplo, você falou que atende muitos idosos que têm prescrição e que fazem uso. Qual é o teu trabalho nesse contexto? Quando o paciente faz uso da cannabis, né, já está regular. Então, é muito comum eu receber na minha sala idosos que estão fazendo uso da cannabis, do óleo, para tratar dores crônicas. Certo. Artrite, fibromialgia, enfim. Mais para isso. Claro que tem alguns idosos que acabam desenvolvendo quadros de ansiedade, quadros depressivos, né? E aí acaba também sendo utilizado para isso. Mas o meu papel junto com o paciente é de psicoeducação. Porque, como você falou, tem muitos pacientes que já chegam lá achando que em 3 gotinhas, amanhã já vou estar bem, já vou estar tudo resolvido, não vou estar mais sentindo nada. Não precisa de psicologia. E tô curado, tá tudo certo, né? Mas não, né? Já recebi várias vezes pacientes inseguros, né? Tipo assim, certo, Amanda, eu entendi o que o doutor quis dizer, eu concordo com ele, eu confio nele, mas será mesmo? Né? Com aquele receio que é normal, né? Porque já tentou de tantas formas tratar uma dor crônica e nada resolveu, aí agora um óleo de cannabis, né? Da maconha, como você falou mesmo, vai resolver, né? Então, meu papel mesmo é mais dentro da psicoeducação, explicar ao paciente, reexplicar, na verdade, reexplicar ao paciente como é que é a cannabis, o que é que ele entendeu lá na consulta com o médico, quais foram as dúvidas que o paciente ficou, mas ele ficou inseguro de perguntar ao médico, com vergonha, porque ele achou besta demais fazer uma pergunta desse tipo. É mais no trabalho da psicoeducação. E também explicar a diferença para o paciente. Olha, é um tratamento que você vai começar hoje, você vai sentir a cada dia uma certa diferença. Vá analisando. Normalmente eu aconselho ao paciente para que ele crie um caderno, tipo um diário de sintomas. Então, para ele avaliar, tá, hoje eu tomei as 3 gotas de manhã e 3 gotas à noite, como o médico me informou. Como é que eu estava me sentindo pela manhã? Como é que eu estava me sentindo pela noite? O que aconteceu nesse dia? Fiquei estressado? Fiquei cansado? Fiquei preocupado? Para o paciente começar a identificar os gatilhos dele e identificar também o que é do óleo como efeito. Eu tô vendo a teoria da TCC, assim, brilhando, assim. Só podia ser gente da TCC. Que bom, né? Que bom. Mas o que é do óleo, o que é das nossas emoções, o que é dos nossos pensamentos de ruminação. Olha aí, a TCC. Afirmou, né? Pois é. Mas é mais nesse aspecto da psicoeducação, que é muito importante. Sim. Bom, só mais uma perguntinha antes da gente ir para as questões que o pessoal enviou. Veja só, tanta coisa boa que você falou, né? Tanta intervenção interessante, tanta qualidade de vida, né? A partir de diversas condições que você resumiu aqui para a gente. Na sua avaliação, existe ao mesmo tempo muito preconceito ainda, certeza, né? Em relação a medicações derivadas de cannabis. Então, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: na tua opinião, assim, por que a gente ainda não avançou
mais ainda enquanto sociedade para uma disseminação maior do uso medicinal da cannabis. É por causa do preconceito histórico em função do proibicionismo que existe em relação à maconha, ou é porque ainda não tem evidência científica suficiente, ou as duas coisas juntas? Olha, para a maioria das condições, né, tipo ansiedade, depressão, dores crônicas, fibromialgia, autismo, TDAH, é por puro preconceito mesmo, Sim. tá? Puro preconceito, porque hoje em dia a gente tem pesquisas já atualizadíssimas que comprovam por A mais B, mas é preconceito, né? E preconceito é basicamente uma maquiagem para a ignorância, Sim. na verdade, falta de conhecimento. Cada um vive na sua bolha, né? Agora, tem algumas outras condições que não é mais preconceito, é mais... precisa ser estudado um pouco mais, né? Como borderline, bipolaridade, entendeu? Então, Em algumas áreas, em algumas áreas. ainda faltam algumas evidências. Isso, exato. Entendo. Mas isso é questão, acredito, sabe, Paulo, que isso é questão de anos, Tempo. entendeu? De anos mesmo, porque lá fora, né, lá na universidade onde eu fiz a especialização, eu ainda tenho contato com alguns alunos e eles já me mostraram pesquisas que saíram, sei lá, tem 1 mês, 2 meses, já com bipolaridade tipo 1, já pesquisas importantes, interessantes, né? O tratamento da bipolaridade tipo 1 com a cannabis medicinal. Sim. Então, acredito que seja questão de tempo mesmo, né? De aceitação. Tomara que chegue logo esse tempo. Bom, nós vamos responder algumas questões que vieram da internet, né? Vieram da caixinha de perguntas lá no Instagram. Eu quero aproveitar esse momento aqui, inclusive, para dizer, toda semana, você que segue a página, segue lá a página da Ser Psicólogo, tem enquete se você quiser participar aqui no Ser Psicast enviando perguntas, tá? O pessoal da produção sempre coloca o tema, o que é que vai ser discutido, né? Em cada encontro, com enquetezinhas. E o pessoal pode mandar perguntas e a gente já tem aqui, a Iris Mendonça, né? Iris Mendonça mandou. Eu acho que algumas, Amanda, você já deve ter tocado. Aí a gente vai fazendo assim, tipo um lembrete, né? Um pinga-fogo assim, tá? Em quais transtornos é mais indicado o tratamento por cannabis? Olha, os transtornos mais comuns que a gente utiliza a cannabis é o transtorno da ansiedade, seja ele generalizado ou não, a depressão, Sim. o TDAH, o estresse pós-traumático, o autismo, fibromialgia, doenças neurodegenerativas como o Alzheimer e o Parkinson. É mais comum nisso. Muito bom. Você falou aí das questões mais relacionadas às condições psiquiátricas, né? Isso. Mas tem das dores crônicas, né? Que deixa de ser mais psiquiátrica. Maravilha. Bora para a próxima? Uso medicinal. Como associá-los a clientes que iniciam a terapia e fazem uso? A pergunta que eu acabei de fazer a você, né? Como que a terapia funciona para quem faz o uso medicinal da cannabis? Através da psicoeducação. Às vezes o paciente ele acaba esquecendo, até porque é muita informação, né? O sistema endocannabinoide, como é que age, como é que deixa de agir, o que é que está errado e tal. Então, acaba sendo muita informação para o paciente. Então, nosso papel enquanto psicólogo é bater na tecla da psicoeducação. Vamos saber diferenciar as coisas que estão acontecendo. E também já chegou muitos pacientes para mim falando assim, doutora, tô sentindo efeito nenhum. Para mim não tá dando certo, eu acho que isso é balela. E eu pergunto assim, o que foi que aconteceu, fulano? Vamos avaliar. Eu começo a revisitar, né, todas as memórias que ele tá me falando aí do dia a dia. E aí eu até acredito que não tá sendo tão eficiente para ele. Até o momento que eu pergunto assim, como é que tá o sono? Nossa, eu tô dormindo perfeitamente. E a ansiedade até... Não, tô tranquilo. Eu acho que não tá funcionando não. Tá bom, tá certo. Essa pergunta foi mandada pelo Leandro Fraga, que é um companheiro nosso que já teve aqui. É psicólogo, trabalha com psicologia do esporte. Que Leandro, massa. Um abraço aí para você. Leandro é perfeito, viu? Para dor crônica com atletas, viu? Massa, perfeito. Bom. Como funciona para bipolaridade? Bipolaridade, como eu te falei, ainda está sendo bastante estudada. Então, é um tópico aqui para o Brasil um pouco sensível, né? Para
afirmar 100% que vai super funcionar para seja a bipolaridade tipo 1 ou tipo 2, tá? Então, precisa ser bastante estudado. E como eu te falei, né? O nosso sistema endocannabinoide, ele é único. Ele é muito particular. Sim. Então, às vezes o que funciona para mim pode não funcionar para você. A gente só vai saber na prática. Por isso da importância da equipe multidisciplinar. Entendeu? Sim. Que às vezes é uma desorganização até mesmo nutricional do paciente. E se a gente resolve isso, a gente acaba melhorando a nossa saúde mental. Mas se já tem, pergunta da Vitória MB, né? Mas se já tem evidência de bons resultados, no caso, por exemplo, do tratamento da depressão, a gente pode supor, né? Que pode dar certo. Que pode dar certo. Com a bipolaridade. A única coisa que eles A depressão maior, no caso. Isso. A única coisa que eles ficam ainda um pouco em receio é no episódio de mania. Sim. Né? Porque vamos imaginar que o episódio de mania, a pessoa tá fora de si, ela normalmente gasta muito dinheiro e enfim. Nesses casos, tem pacientes que até podem se automedicar de forma excessiva, né? Sendo que um ponto importante dos extratos da cannabis é que eles não têm nível de toxicidade. Então, o paciente ele pode tomar o vidro todo e não vai dar certo. Ao contrário, se a gente tomar um vidro de Rivotril. Sim. Tá? Então, que mesmo não tendo esse nível de toxicidade, né? Eles ainda ficam pensando mais num episódio de mania. Ficam com esse receio. Isso. Por isso que tem que continuar estudando, né? Isso, exato. Tem mais pergunta? Vamos lá. Iago Guzmão, né, mandou aqui pra gente como trabalhar no consultório sobre o tema. Essa nós vamos passar, porque essa é tudo que a gente está comentando aqui, né? Como a cannabis age no organismo. E agora, a cannabis, essa pergunta é do Anderson Brito. Veja, como a cannabis age no organismo? A partir da prescrição médica ou é a maconha fumada, né? Ficou assim meio aberto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar a pergunta do Brito. Brito é um companheiro nosso aqui da Ser Psicólogo, para te perguntar. Eu lembro que existe uma discussão, falando agora da maconha fumada, certo? Que tem uma discussão que diz que o uso da maconha numa idade precoce, em pacientes com predisposição a transtornos psicóticos, ela pode funcionar como um gatilho para o aparecimento de transtornos psicóticos. Pode, isso é verdade. Se esse paciente se encaixar num caso de predisposição. Né? Isso, se ele tiver predisposição genética, se ele tiver diagnóstico de transtorno psicótico na família. Isso. A cannabis fumada, a maconha, ela está associada à incidência de episódios psicóticos. É assim mesmo? Isso. Por isso que é tão importante nós da psicologia estudarmos o desenvolvimento humano, né? Sim. Porque, como eu te falei, a adolescência ela vai até os 25 anos. Até lá, nada disso. Não pode de jeito nenhum. Pode ter, sim. Se você tiver predisposição, você pode ter, sim, desenvolver um quadro. Sim. Né? Esquizofrênico, seja lá o que for. Então, não pode. Essa parte é importante E demais. A gente deveria ter umas 4 horas aqui, porque é o seguinte, ó. Eu vou, inclusive, deixar para você falar. A gente tem que deixar muito claro que uma coisa é a cannabis medicinal. Isso. Uma coisa é a planta tratada em laboratório, ter os princípios ativos extraídos e manipulados. Isso, né? Perfeito. Transformados na forma de medicamento. Outra coisa é essa planta consumida por um processo de combustão pulmonar, fumada. Exato. Né? Totalmente diferente. Toda vez quando eu falo aqui sobre cannabis medicinal, sobre o tratamento, não estou me referindo jamais à forma de combustão, né? A fumada. Nada disso. Estou falando sobre o óleo, a manteiga, o creme, a pílula, né? Até porque a fumada, ela causa muitos prejuízos à sua saúde. Sua saúde pulmonar, sua saúde orgânica. Também não funciona bem para sua mente como um todo. Então, assim, são coisas bem diferentes. Mesmo porque quase ela nunca é pura, né? Exato, Quase perfeito. Exato. É muito difícil ser pura. Então, se é muito difícil ser pura, não faça isso, não. Melhor não arriscar. Vamos para a próxima? Ainda temos? Temos.
E agora, quem mandou essa pergunta? Que nome é esse? Me ajuda aí, doutora. Vandeluste. Vandeluste. Tá bom. A cannabis possui benefícios a longo prazo para usuários com ansiedade e depressão? A cannabis medicinal. Possui Ansiedade e depressão. muitos benefícios, Paulo, muitos. Como eu te falei, eu já tenho relatos na clínica de pacientes muito diferentes depois que começaram a fazer o uso da cannabis, né? Já acompanho alguns pacientes há mais de 4 anos, né, nesse processo da cannabis, e hoje em dia eles estão completamente diferentes. Os benefícios é a mudança da qualidade do sono, na qualidade de vida, rumina bem menos. Então, aqueles pensamentos automáticos, disfuncionais, eles quase não aparecem. Se aparecem, um diálogo dentro da terapia com essa psicoeducação, esse treinamento funciona. Tá? Então, o que eu mais vejo mesmo são os benefícios voltados à qualidade da vida, basicamente, do sono. Entendeu? Maravilha. É muito, muito incrível. Tem pergunta ainda? Eita, que foi muita pergunta, hein? O tema despertou o povo, não foi? Iris Mendonça, conheço também, minha amiga, psicóloga. Quais os métodos de consumo do canabidiol para tratamento psicológico? Essa também foi bem contemplada, né? O mais interessante são os extratos, tá? Aqui no Brasil, o mais seguro são os extratos, os óleos ou a tintura, como a gente chama, tá? Manteiga, creme até tem, mas com ação judicial, porque a pessoa tem que plantar, tem que ser bem regularizada, isso daí. Sim, com permissão judicial. Isso. Vamos nessa. Daniel Diniz, companheiro aqui da Ser Psicólogo. Como recomendar o tratamento por cannabis em consultório, tendo em vista os estigmas atrelados? Muito importante essa pergunta. Mas você, de uma certa maneira, você respondeu. Essa prerrogativa é médica, né? É médica, e caso o paciente ele não veio encaminhado do médico, né? E eu acredito que seria interessante esse tipo de tratamento, eu avalio o paciente através da personalidade dele, se ele é aquele paciente aberto, receptivo a novos tipos de tratamento, ou se é um paciente fechado, né? Porque não adianta eu sugerir um tratamento desse para uma pessoa que tem muitos preconceitos e que tem aquele pensamento totalmente rígido, né? Ou inflexível. Sim. Então, quando parte de mim, né, e não do médico, eu avalio através da flexibilidade, né? De como o paciente ele está aberto a novas possibilidades. Se ele não tiver... Não vamos forçar. Não vamos forçar, né? Porque cada um tem o seu direito. Perfeito. Ainda tem pergunta? Será? A última pergunta. Outra pergunta do Daniel. Com a especialização na área, são frequentes perguntas indiscretas ou preconceituosas sobre o uso medicinal da cannabis? Honestamente, todos os dias. Mas faz parte do nosso trabalho, né? Você sabe muito bem que a psicologia, ela está constantemente trabalhando nossos preconceitos, né? Sim. Então, é o nosso trabalho. Escuto perguntas indiscretas e até perguntas um pouco engraçadas, né? Porque de onde que a pessoa tirou essa informação. Mas sempre com o intuito de psicoeducar, Sim. né? Tem até uma frase do Albert Einstein que eu super concordo com ele, que ele fala assim, que é mais fácil dividir, né, separar um átomo do que um preconceito. Então, se mesmo super verdade. Depois que nós psicólogos fizemos essa psicoeducação ao paciente, ele passou por toda a equipe multidisciplinar, a gente explicou tudo direitinho, deu todas as opções, ele decide continuar com essas ideias enraizadas, tem muito que ser feito, né? A nossa parte a gente já fez. Cabe ao paciente aceitar e concordar e até mesmo ele pesquisar, tá? Mas eu recebo com frequência algumas perguntas. Imagina. Amanda, maravilha. O tempo é que é implacável, né? O tempo é implacável, a gente está chegando no final já do episódio. Diz aí o pessoal onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais. Você utiliza as redes sociais? Sim, claro, então, claro. Deixa aí claro. Onde é que o pessoal pode te encontrar, acompanhar o teu trabalho. Eu
utilizo o Instagram, então meu Instagram é Amanda Miranda, tá? Não tem ponto, não tem traço, não tem ponto, não tem nada. É Amanda Miranda, é o único. Lá eu falo muito sobre cannabis, sobre TDAH, sobre autismo, depressão e cogumelos, o uso da psilocibina no tratamento, para tratar algumas questões que a gente já vem comentando aqui, tá? Então, segue lá. Também tem a nossa página do Instituto Mundaka, Mundaka, Mundaka. O pessoal da produção vai colocar aqui na tela. Pronto, Instituto Mundaka. Lá é onde tem uma equipe, existe essa equipe multidisciplinar e eu estou inserida nessa equipe, tá? Vale a pena, são assuntos muito importantes que acredito que vocês vão gostar bastante. Um seguidor já ganhou, porque eu vou seguir isso tudo. Amanda, eu quero te agradecer. Obrigada. Te agradecer pela disponibilidade. Eu quero te parabenizar pelo teu trabalho. Obrigada. Tá? Trabalho importante demais, relevante. Te parabenizar pela participação. Você fala super bem, fala leve, né? Eu estou dizendo isso porque não é um assunto não fácil. É como você disse, muitos termos técnicos, né? Intrincados. E eu tenho certeza que vai ser um episódio muito, muito proveitoso, tá? Muito obrigado. Obrigada. E até uma próxima. Viu? Obrigada, Paulo. Foi muito feliz eu estar aqui. Eu me sinto muito honrada novamente, né, em estar aqui para compartilhar um assunto tão delicado, mas também tão necessário, Sim. Importante. Tá? E obrigada pelas palavras. Eu fico feliz. Maravilha. Você que chegou até aqui, nós estamos no finalzinho, vamos encerrando aqui mais um episódio. Eu só quero lembrar mais uma vez, tem um QR Code aqui nessa tela, que vai dar acesso a 7 dias de degustação gratuita na plataforma Ser Psicólogo. E se você ainda não se inscreveu no canal aqui no YouTube, se inscreva no canal, rapaz. Marca os sininhos aí, pega esse link, bota no grupo da faculdade. Vamos fazer essas informações tão importantes, tão relevantes, circularem, tá bom? Eu quero agradecer a presença, a audiência de cada um de vocês e aguardo todo mundo no próximo episódio. Um grande abraço, até lá.